Senhor Jesus. Estamos começando mais um episódio da série Na Inspiração do Texto. Está aqui comigo o nobre colega, pastor Felipe Brondé. A paz do Senhor, meu amigo. É uma honra estar com o senhor aqui, pastor Anderson, mais uma vez. E agora para falarmos do capítulo 34. Fizemos uma avaliação do capítulo 33, comentamos bastante. E aí ficou uma pergunta no ar, né? Exatamente, pastor Felipe. Na semana passada, ali no final do nosso capítulo, nós fizemos uma análise sobre a questão do Jacó que chega até a terra de Siquém. E o senhor levantou uma questão muito importante, né? Que nos fez pensar aí durante mais ou menos uma semana qual seria a análise que o senhor faria a respeito se era ou não da vontade de Deus ou se era ou não conveniente que Jacó ali permanecesse em Siquém. Então, pastor Felipe, tira aí essa nossa dúvida que nós estamos ansiosos para ouvi-lo. Então, essa dúvida ficou a pergunta final, né? E aí, a resposta para essa pergunta é porque é um final bonito, capítulo 33, né? Ele termina com um final dizendo que Jacó chega em paz em Siquém, e ali ele monta um altar e diz, né, esse altar é para Deus, o Deus de Israel. Ele reconhece Deus como Deus de Israel, e aí parece que a história, poxa, que bom, Jacó ele finalmente chegou na terra de seus pais, estabeleceu a sua casa, nos diz que ele compra a terra dos filhos de Amor, e ali estabelece as suas tendas, a sua família. Mas aí a gente para e volta lá no capítulo 28, quando ele passa por Betel, que ele tem aquele encontro dele com o Senhor, que ele tem aquela visão, ele faz um voto. E a Bíblia nos diz que aquele que faz um voto não tarda em cumprir, em pagar. Ele faz um voto dizendo que se o Senhor levasse e trouxesse, ele voltaria, e daria os dízimos daquilo e pagaria um voto ao Senhor ali em Betel. E quando o Senhor aparece para ele novamente no capítulo 31, Deus faz referência para ele de novo. Eu sou o Deus de Betel. Faz referência ao lugar em que Deus havia encontrado com ele primeiramente. E então Deus manda que ele volte e lá faça um altar. E a pergunta fica justamente porque Jacó, quando chega em Siquém, ele para nesse momento em Siquém e ali ele estabelece a sua família. Ali ele monta um altar e parece que as coisas estão maravilhosamente bem para Jacó no final do capítulo 33. Mas iniciando o capítulo 34, nós vemos que não é bem assim. Exatamente, pastor Felipe. Então nós podemos pensar, pastor, que essa chegada de Jacó até Siquém seria alguma forma que ele está se estabelecendo, ele está se organizando, pensando talvez em ali permanecer, como se fosse um momento dele descansar depois de toda aquela luta, depois de todos aqueles anos de labor ali com Labão. Será que a gente poderia pensar dessa forma? A Bíblia não diz isso, mas ao longo do capítulo 34, nós vamos até o final, quando chegarmos ao final, nós vamos mostrar isso ponto a ponto. Jacó tem a intenção, acreditamos aqui já no início desse capítulo, ele tem a intenção de se estabelecer ali, porque ele compra terras. Porque se ele está ali somente de passagem, ele pede, aos donos daquela terra que fique por um momento ali, descanse com a sua família, porque vai manter viagem. E logo no início do capítulo, no final do capítulo 33, a Bíblia nos diz que ele compra terras. Então se ele compra para se estabelecer, para ficar ali. Eu acredito que talvez pensando num descanso, depois de 20 e tantos anos, longe da casa do pai, alguém que saiu muito pobre, atravessa o Jordão só com o seu cajado, ele diz isso no capítulo 32, pobre, o pai despede-o sem nada, ele conquista tudo na terra de Padã Arã, num trabalho, vamos dizer assim, escravo, basicamente, a palavra que é usada ali como servo, de servir Labão, é meio que uma escravidão, 14 anos por 2 mulheres, e depois que ele começou a receber um salário por 10 vezes, ele é enganado. E agora tudo que Jacó quer, imagino eu, é um descanso. Quer se estabelecer num lugar
e ali descansar, desfrutar das bênçãos que Deus havia concedido a ele naquele momento. Mas é nesse momento em que Jacó, que encontra Deus, que resolve um grande problema com o irmão, ele, infelizmente, deixa sua fé novamente desvanecer e não ouve, né, o que Deus havia dito para ele lá atrás, quando ele está saindo de Padan Aram para ir a Betel. Ele para no meio do caminho. Já tão próximo, porque segundo estudiosos, disse que cerca de mais ou menos 30 quilômetros de Siquém até Betel, e ele para ali naquele lugar. Exatamente. Então a gente vê aí na atitude de Jacó uma distração, né? Uma certa acomodação, coisa que, se a gente for relacionar ao comportamento, às vezes, nosso para com Deus, né, pastor? Às vezes, quando a gente está num aperto, a gente busca Deus, né? A gente recorre a Deus, mas logo depois de receber a bênção, muitas das vezes a gente ainda tem essa atitude de esquecer, muitas das vezes de agradecer, né? Mas será que dentro dessa distração dele não ter ido pagar o seu voto, será que algo poderia ter acontecido? Como é que a gente pode agora ver, a partir dessa chegada dele e esse estabelecimento em Siquém, como que é a vida de Jacó? Porque agora ele está com seus filhos estabelecidos e agora ele vai viver com uma forma assim, com mais paz, a sua vida familiar. Será que Jacó consegue ficar em Siquém realmente em paz? E aí nós entramos de fato agora no capítulo 34 e mostra Jacó, né, passando por uma série de problemas maiores talvez do que ele havia passado já anteriormente com seu irmão, com as suas esposas, com seu sogro. Ele passa agora problemas difíceis e nós vemos na entrada desse capítulo Jacó sendo Jacó. Ele esquece de ser Israel e ele passa a ser Jacó novamente. E ele passa por uma dificuldade porque quando ele se estabelece em Siquém, o primeiro ponto que eu encontro foi o fato dele não obedecer ao Senhor. Quando ele não obedece ao Senhor, ele passa por situações difíceis, como nós. Às vezes há um mandado de Deus para a nossa vida, há uma orientação de Deus para nós, e nós muitas vezes deixamos de obedecer, e quando acontece isso conosco, passamos por prejuízos. E da mesma maneira Jacó faz isso. Ele chega, se estabelece, descansa, e nesse meio termo a sua filha traz um problema para ele. Na verdade, o problema é trazido por ela, mas eu vejo a maior responsabilidade com o pai. Porque ele, como pai, não sabe da saída da filha. Ou se sabe, ele fica omisso. Ele permite que ela saia. E o capítulo 34, no primeiro versículo, ele é fundamental. Diz que Diná, ela sai a conhecer as filhas da terra. E quem eram as filhas da terra? As cananitas, né? Elas eram as filhas da terra. Quando ela sai a conhecer as filhas da terra, um rapaz o conhece, que é o filho do governador de Siquém, e ele, nesse momento, a Bíblia nos diz que ele rapta ela, né? É bem nessas palavras, ele pega ela e tem relações com ela, e segundo o que a Bíblia nos mostra, que diz que a humilhou-a, isso na tradução original diz que ela foi realmente abusada por este rapaz. Isso é uma consequência terrível. Uma moça, não sabemos a idade concreta dela, mas quando Jacó chega em Siquém, os filhos ainda são pequenos, né? Uma grande maioria dos filhos são pequenos, porque ele diz isso para Esaú: olha, eu tenho meninos pequenos que não aguentam andar. Passam-se talvez um período de algum tempo, não sabemos, 8 a 10 anos, mais ou menos o que dizem, né? Alguns estudiosos, e não sabemos ao certo. Dentro desse período, se for esse período, Diná tem por volta de 15, 16, não estou confirmando que tem essa idade, mas é algo que nós aproximamos, né? Uma idade de uma moça, e talvez bonita, e esse homem é atraído por esta moça, mas sem o consentimento do pai, sem o consentimento da mãe, sem o consentimento talvez da própria moça, porque segundo os verbos que a Bíblia usa, diz que ele a tomou-a e a humilhou-a. Então, os verbos que são usados aqui, verbos dizendo que ele forçou ela realmente, abusando
assim desta menina. Nós esperamos que Jacó ele tenha uma atitude de protagonista, de tomar a resolução do problema. É isso que nós vamos ver em Jacó? É exatamente nesse ponto que nós já vemos a falha de Jacó, que algo foi falho para que isso acontecesse, para que ela saísse a conhecer as filhas da terra, e para que isso acontecesse com Diná, alguma coisa Jacó deixou de fazer para que isso acontecesse. E no momento que acontece, ali uma humilhação para uma moça, uma humilhação para a família inteira, e nesse momento, como o senhor disse, né, dele tomar as rédeas da família, dele tomar as rédeas da situação, de tentar resolver esse conflito, ele simplesmente, a Bíblia nos diz que ele se cala. E a Bíblia nos diz que quando Jacó sabe dessa situação, ele simplesmente cala-se e espera que os filhos voltem do campo para que essa situação seja resolvida. Por que disso? Eu fico pensando, será que a questão não era tão urgente assim para Jacó enviar algum outro menino que estava em casa, um servo, quem quer que seja, a dizer para os irmãos, eu não tenho condição de resolver sozinho, eu preciso dos meus filhos mais velhos, então venham cá porque sua irmã foi raptada, sua irmã foi abusada e a gente precisa resolver essa situação, né, da melhor maneira possível, pedindo a direção de Deus, pedindo a direção do nosso Senhor, do Deus que estabeleceu um pacto conosco, uma aliança conosco, e nós vamos pedir a direção de Deus e Deus vai dar direção para nós. E Jacó simplesmente cala-se, espera que os filhos voltem do campo, e quando os filhos voltam, os filhos sabem a notícia, e aí nós vemos o contraste da reação de Jacó, que é omisso em calar-se e não tem reação nenhuma do que aconteceu com a filha, com a reação dos filhos que ficam extremamente indignados com o que aconteceu com a irmã deles. Nesse momento, o protagonismo muda de lado. A história sai um pouco da família de Jacó e passa para a família de Amor, governador de Siquém, e o seu filho, que também se chama Siquém, conta para o pai. Ele vai até Jacó, né, para tentar resolver esse conflito. É uma situação difícil. Por mais que eles não fossem tementes a Deus, não conhecessem o Deus de Israel, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, eles ainda tinham alguma reserva moral, foi guardada no coração deles, de maneira em que eles foram lá pelo menos tentar apaziguar a situação, tentar resolver o conflito de uma maneira mais amigável possível. E quando eles chegam lá, nós esperando que Jacó tome a rédea da situação, da negociação entre Amor e a situação que houve entre o seu filho e a filha de Jacó, em momento algum o nome de Jacó é citado nesse texto, porque os filhos dele passam na frente dele e começa a negociar, né? E tem pontos importantíssimos nessa negociação, porque eles começam dizendo que eles habitariam, esse é o contrato que Amor faz com Jacó. No caso, os filhos de Jacó estão ouvindo, e entende-se que Jacó também está aqui ouvindo, né? Porque ele vem a Jacó. Ele diz, habitareis conosco, a terra que está diante da vossa face, habitai, tomai nela possessão. Diz que poderiam tomar das filhas de Siquém por mulheres, os filhos de Jacó, e eles tomariam das filhas de Jacó também por mulheres. Peraí, mas esse não é um pacto expressamente proibido por Deus lá para Abraão, lá para Isaac, a ponto de Abraão mandar Isaac a terra de sua parentela buscar esposa, a ponto de Rebeca e Isaac mandar Jacó ir até a terra do irmão de Rebeca, Labão, para tomar esposa, para que eles não tomassem filhos da terra. Isso traria problemas para ele. Como Jacó ouve essa situação toda, eles fazerem todo esse contrato, Jacó ouve isso pacificamente, porque a Bíblia não diz a Bíblia não fala que ele diz nada, ele continua calado, e os filhos negociam. Os filhos negociam, né, de uma maneira bem traiçoeira nesse momento. Então nós estamos diante de um grande problema, e a Bíblia vai dizer que a atitude dos filhos de Jacó, como o senhor apontou muito bem, para com os filhos de Siquém, é uma atitude em que não há uma boa intenção no coração deles, e Jacó está ali e seus filhos tomando a dianteira em toda essa negociação, e um grande perigo até maior está se aproximando. Mas a gente poderia, assim, passar para os nossos amigos que nos assistem alguns detalhes dessa negociação. Os filhos de Jacó, eles vão fazer uma exigência
aos filhos ao povo de Siquém, filho de Amor, né? Que exigência seria essa, pastor Felipe? Então, o pastor Anderson e nosso amigo está assistindo, né? No meio dessa negociação, eles fazem um contrato, né? Não sei se por escrito, se por boca. Eu sei que por fim Jacó, assistindo da plateia, vê os filhos apertarem a mão de Siquém de Amor, dizendo: ok, negócio fechado, né? Faremos tudo isso. Poxa, peraí, Jacó faz o quê? Jacó não diz para os filhos que isso está errado, que eles não podem se misturar, que eles não podem fazer isso. Eles se mantêm calados, né? E a omissão de Jacó traz um problema muito maior, bem mais grave do que já havia acontecido. Já era um problema grave. A filha raptada, porque a filha não volta, a gente vê isso na Bíblia, ela está lá prisioneira, né, entre os siquemitas, mas eles fecham esse contrato e falam que eles falam isso enganosamente. Essa palavra não deixa de perseguir Jacó. Jacó, o enganador, o que engana o irmão, o que engana o pai, o que engana o sogro. Ele volta de novo. Os filhos só repetem aquilo que aprenderam com o pai a vida toda, aquilo que o pai fez a vida toda, eles fazem isso com os outros. Negócio fechado. Ele diz: olha, para que vocês tomem das nossas mulheres e que nós tomemos das suas mulheres, vocês têm que circuncidar. Peraí, será que isso estava correto? Porque ali nesse momento eles não buscam uma orientação do Deus da aliança. Não mostra o Deus da aliança para os filhos de Siquém. Eles usam o sacramento de uma aliança que Deus tinha feito com ele como se fosse nada. Eles vendem aquilo, negociam aquilo, fazem isso que vocês vão ser como nós, vão estar, né, vamos poder fechar esse contrato, esse negócio aí. E a Bíblia nos fala que eles falam isso enganosamente. Então, assim, eu estou ansioso para saber o desfecho da história. Os siquemitas, eles aceitam essa proposta de se circuncidar? Os siquemitas, eles parecem como os filhos, como Abimeleque, né, e o seu povo, ali com Abraão e com Isaac. Eles, apesar de não crerem, de não servirem ao Senhor, eles têm uma reserva moral. Eles veem o povo de Deus, Abraão, Isaac e Jacó, como homens de Deus, e eles respeitam isso. Eles têm esse respeito, né, e eles olham, levam essa questão para o povo aceita essa questão. Não, então vamos fazer, se é assim, são homens de bem, habitam conosco já há algum tempo, e são criadores de ovelhas, são homens de paz, e eles aceitam, né, essa situação. Então, pastor Felipe, quer dizer, depois de todo esse desfecho da história, um grande problema, mas parece que a proposta dos filhos de Jacó é a solução. Então eu posso acreditar que a história termina com um final feliz. É isso, pastor Felipe? Quem dera, meu amigo. Quem dera terminasse aqui nesse momento com uma história feliz. Porque os filhos de Jacó não deixam de ser filhos de Jacó, como eu disse, né? A palavra diz que eles usaram de engano com os filhos de Siquém, que estavam, até aquele momento, mesmo depois do que ele tinha feito de horrível com a filha de Jacó, eles estavam tentando resolver a situação da melhor maneira possível, e eles usam de engano, né? E quando parece que a situação, está resolvido, é o momento mais terrível, porque eles aceitam o pacto, fazem a circuncisão, cortam o prepúcio. Então imagina, um monte de homens já uma certa idade, meninos novos até velhos, todos eles se circuncidaram, que diz a Bíblia, e a Bíblia frisa que ao terceiro dia, no momento de mais violenta dor, onde estão todos eles, né, naquela questão inflamada ali, com muita dor, sem condição alguma de reagir a qualquer ataque que venha acontecer, qualquer situação que venha acontecer contra eles. A Bíblia nos conta que dois dos filhos de Jacó, dois irmãos legítimos de Diná, filhos de Leia, Simeão e Levi, eles descem à cidade com suas espadas e lá eles matam todos os homens siquemitas. Né? Uma situação terrível, porque usam, né, um pacto sagrado de Deus para cometer um crime insano, né? como eles cometeram. E se parassem aí, já estavam numa situação difícil. E se eles parassem aí, ainda estava mais ou menos.
não satisfeito com a mortandade de todos os homens que eles eliminam, descem o restante dos filhos de Jacó, saqueiam a cidade e levam mulheres e crianças presas como escravos. Que situação que a família de Jacó se coloca nesse momento. Podemos dizer então, pastor Felipe, diante de um quadro que nos traz até uma certa um incômodo, né? Porque é exatamente isso, é usar uma coisa santa com objetivos maléficos. E a atitude dos filhos de Jacó é uma atitude totalmente reprovável. E não só reprovável, mas que demonstra, né, tudo que a gente veio construindo, o Senhor veio construindo com a exposição desse texto, são as consequências, né, que podem levar pela omissão daqueles que devem ter o protagonismo, aqueles que devem ser a autoridade na sua casa, no seu lar. E agora a gente vê com tristeza uma atitude deplorável dos filhos de Jacó, uma atitude que vai trazer até consequências futuras para os filhos de Jacó. Mas e agora, pastor Felipe? Diante dessa situação, o que acontece com Jacó? Porque o enganador, o ex-enganador agora sendo enganado, e pelos seus próprios filhos. Qual é a atitude de Jacó? Será que ele tenta, de alguma forma, ainda com tudo o que aconteceu, ele tenta consertar ou de alguma forma trazer uma solução para esse quadro tão terrível que nós estamos diante dele? É um quadro que já se perderam todas as tentativas que Jacó poderia ter tido, todas as oportunidades que ele teve de tentar resolver a situação. Nenhuma deles ele tomou a rédea da situação, tomou a liderança para tentar resolver a situação. Ele, todas as oportunidades, repassou isso para os filhos fazerem. E até ele enganado pelos filhos, porque ele não sabe do que os filhos vão fazer. Isso lá na frente, depois nós vamos ver ele dizendo isso, que ele não toma parte nessa vingança de Simeão e de Levi. Ele realmente não sabia que os filhos fariam isso, mas ele permite os filhos negociarem, ele permite os filhos fazerem negócio de algo que não agradava ao Senhor. E quando ele sabe da situação, que os filhos saqueiam, que os filhos matam, ele repreende os filhos. Mas até na repreensão dos filhos, nós vemos o Jacó ser Jacó. Ele chama a atenção dos filhos, e por isso no início do capítulo eu disse que Jacó aqui, ele queria mais ou menos, vamos dizer assim, uma aposentadoria. Ele queria descanso, ele queria paz, ele não queria confusão. Tudo que ele queria é se estabelecer naquela terra, sendo que Deus mandou ele voltar para Betel, sendo que ele tinha um voto a cumprir em Betel, e ele fica em Siquém como se nada tivesse acontecido, como se Deus já houvesse esquecido do que ele tinha falado, e ele se esquece do que Deus pediu para ele. E nas palavras dele, no capítulo 30, são palavras que mostram, na repreensão dele, que é o Jacó que só pensa em si. Ele não faz questão do que acontece com a filha, ele cala-se quando acontece, ele não busca a solução imediata para isso, ele vê os filhos entrar em negociação quando a família de Amor, o povo de Siquém, negocia com ele fica quieto porque ele quer paz, ele quer sossego. No versículo 30 desse capítulo, a gente vê as palavras de Jacó para o seu filho, para os seus filhos. Eu vou ler aqui na Bíblia. Ele diz assim: então disse Jacó a Simeão e a Levi. Então, pastor Anderson, o senhor observa aqui nas palavras de Jacó, como ele usa na hora de repreender os seus filhos. Ele diz, olha os pronomes pessoais que ele usa durante esse versículo inteiro. Tendes me turbado, fazendo me cheirar mal entre os cananeus e ferezeus, sendo eu pouco em número, juntar-se-ão e ficarei destruído eu. Aí no final que ele fala, a minha casa. O senhor consegue observar? Conseguiu observar nas palavras? Alguém pode ler o texto no corrido? Poxa, Jacó repreendeu. No meu entendimento desse texto, no final desse capítulo, a repreensão dele para Simeão e para Levi é simplesmente pensando só em si. Como mais ou menos quem diz assim: meus filhos, eu não queria problema com eles, eu só quero o meu sossego, a minha paz. Agora você arrumou guerra, e onde fica a minha paz agora? Eu vou voltar a ter briga agora com o povo da terra? Que eles ficassem aqui, eu quero mesmo estar junto com eles. É mais ou menos o que Jacó
parece que Jacó queria isso, porque ele vê os filhos negociarem e não fala nada. Por algum momento, ele deixa de ser o Israel e volta a ser Jacó. Uma observação aqui é que a graça de Deus, ela muda o entendimento do homem, mas ela não muda, às vezes, a questão do caráter, né? Porque Jacó, ele é o Jacó, ele é aquele Jacó. O entendimento dele para com Deus é outro, é lógico, ele vê Deus de uma maneira diferente, ele quando ouve Deus agora, ele já ouve Deus de uma maneira diferente, mas ele volta e meia, né, como o pastor Felipe até disse, já há 2 episódios atrás, nós costumamos, a gente sempre, estamos falando sempre disso, costumamos colocar esses homens como, olha, esses homens, né, Jacó é como eu e o Senhor, como tantos outros, como você, ele tem seus altos e baixos, o momento de muita fé em que ele encontra o irmão, e o momento de baixa, em quando ele tem um conflito familiar, ele falha na sua fé, falha na sua confiança em Deus e causa um prejuízo enorme para a sua família nesse momento. O fato de Jacó buscar o seu interesse de descanso, como o senhor falou, de ter uma vida agora tranquila depois de tanto sofrimento, fez ele se distrair a um ponto importante, que era a orientação dele voltar a Betel. E agora nós estamos vendo as consequências de uma distração, vamos dizer assim, na vida de Jacó para com Deus e até uma volta, né, das suas atitudes. Muito bom, pastor. Muito boa a aplicação que o senhor fez, a observação que o senhor fez, porque é justamente nessas distrações de querer descansar, de querer ficar em paz, ele se esquece do principal que Deus mandou fazer, se esquece do principal que era orientar a família, os filhos, para as descendências futuras, e aí ele se perde, né? E agora? Cadê Deus? Até agora a gente não está vendo Deus se manifestar em momento algum nesse capítulo. A gente não viu Deus falar, ou Deus orientar, até porque ele não foi buscado, como o senhor mesmo disse. Mas a partir desse final, entrando já no capítulo 35, nós podemos dizer que a gente vê Deus dando alguma resposta em relação a isso? Todas as vezes que o patriarca Jacó, o patriarca Abraão, todos eles quando montam um altar ao Senhor, é o momento em que Deus sempre aparece e refaz as promessas da aliança novamente com cada um deles. E por que quando Jacó chega a Siquém e monta o altar e diz, esse altar é o altar para o Deus de Israel? Não tem voz de Deus. Por quê? Consegue compreender? É o momento em que Deus se cala, porque ali ele faz o certo no lugar errado. Não é ali que é para Deus fazer. Ele usa um artifício querendo enganar o Senhor. Também, não, aqui tá bom, vou fazer aqui o altar, ele quer o altar, o Senhor mandou fazer um altar, então eu vou fazer um altar aqui. Mas Deus graciosamente, no início do capítulo 35, né, Deus aparece para Jacó e aí fala de novo para ele, levanta e vai para Betel. Lembra Jacó outra vez, né, o que ele precisa fazer, e aí fica essa questão, né, para a próxima ocasião, né? No nosso próximo programa nós estaremos dando continuidade à exposição ainda sobre a vida do patriarca Jacó. Agora no capítulo 35 continuaremos essa história. E hoje tivemos um grande aprendizado através da exposição do pastor Felipe, e nós pedimos a você, nosso telespectador, que continue acompanhando aí os episódios da série Na Inspiração do Texto. Mas antes de nós terminarmos, né, para agradecer a Deus a sua graça, eu vou pedir ao nosso querido pastor Felipe que faça uma oração agradecendo por este programa. Então vamos orar? Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelas tuas grandes misericórdias sobre as nossas vidas. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós e por tudo aquilo que o Senhor é para conosco. Tu és um Deus bom, um Deus misericordioso, e até mesmo às vezes dentro da nossa pouca fé, dentro da nossa falha em crermos em Ti, em obedecermos a Tua voz, como vimos, o Senhor tem sempre usado de misericórdia, Senhor, tem sempre derramado a Sua graça sobre as nossas vidas, dá-nos sempre condição de compreender a Tua palavra, de entendermos aquilo que o Senhor precisa passar para nós, de nunca deixarmos de lado, Senhor, e sermos omissos, principalmente nós como pais, Senhor, como cabeças do nosso lar.
que o Senhor tem nos feito, de sermos omissos diante de situações que venhamos viver, diante de orientações que o Senhor tem passado para nós, mas que possamos sempre dar ouvidos à Tua voz, de obedecer à Tua vontade, de fazer o Teu querer, de não entrarmos por caminhos que desagradam o Teu Espírito Santo. Amém. Permaneça conosco, abençoa nas nossas vidas, abençoa, Senhor, a cada internauta que está, Senhor, assistindo este vídeo e que vai estudar a Tua Palavra, que em cada igreja o Senhor possa usar cada professor e que o Teu Espírito Santo possa falar em cada coração aquilo que o Senhor precisa falar e passar para cada um de nós. Permaneça sempre conosco, abençoando as nossas vidas por misericórdia. É o que te pedimos e te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus.